Feliz sábado, irmãos. Vou compartilhar um pouquinho da experiência que nós tivemos neste e no outro sábado. Eu já percebi que todas as vezes que Deus nos comissiona para um trabalho, o inimigo sempre está a postos para tentar o acontecimento. Nós fomos convidados no dia 2 desse mês para pregarmos lá em Capela. E qual não foi a surpresa quando nós chegamos numa esquina que eu estou com 49 anos de idade, nunca vi uma colisão ali, na Fernandes Lima, quando nós acabávamos de chegar naquele ponto, uma colisão. Na verdade foram 3 colisões, foram 3 carros, um atrás do outro, que fechou mesmo a passagem da gente. Eu disse até a minha esposa, a gente começou a rir. Tivemos que dar ré e pegar outro itinerário. E depois, no caminho, diversos carros atrapalhando o nosso trajeto. Mas nós chegamos, graças a Deus chegamos em tempo e pudemos dividir o pão do céu. Hoje não foi diferente. Eu preparei o sermão e pedi a Deus que me concedesse esse aparelhozinho para facilitar nas pregações. Ele arriou hoje de manhã. Isso leva o quê? Umas 2 horas, assim, no máximo, para carregar. Passou de 2 horas e 15. Foi por isso que eu cheguei a essa hora. Eu vinha conversando com a minha esposa sobre o atraso de Samuel. Eu não sei se os irmãos têm afinidade com essa história, né? Que Samuel tinha dado 7 dias para se encontrar com Saul e oferecer um holocausto a Deus. Eles estariam em guerra. E terminados os 7 dias, Samuel não apareceu. E quando nós lemos o livro da senhora White, ela diz que aquele atraso foi providencial. E eu creio que esse atraso também tenha sido providencial. Porque Deus mede nosso interesse de diversas maneiras, irmãos. Eu tenho ficado triste com as igrejas porque nós percebemos que há uma preocupação enorme com o horário. Vocês já leram aquela passagem onde o jovem caiu da janela? Vocês percebem que a pregação de Paulo não foi tão curtinha assim, não. Eles entraram à madrugada, foram até a alvorada, irmãos. Nós estamos nos últimos momentos desse planeta. Temos que estar preocupados com a nossa salvação e não com o que nós vamos comer ou porque a barriga está com fome. Ou será que os irmãos acham que se Cristo estivesse no meu lugar, ele levaria 40 minutos para pregar? Isso mede o valor da nossa salvação. Então, recomendamos, se porventura alguém tem o costume de mascar na igreja, não o faça. Isso é desonra a Deus. Atender celular na igreja, não o faça. Isso também desonra o nome de Deus. E se porventura o seu garotinho chamar a sua atenção, faça de tudo para que ele permaneça lá quietinho. Eu também fui criança e eu nunca atrapalhei o culto. E graças a Deus o meu garoto está seguindo os mesmos passos. Então, por que eu digo isso, minha gente? Criança é uma coisinha maravilhosa, né? Mas olhe, se nós estamos caminhando, o diabo nessa caminhada fará de tudo para que os nossos ouvidos não estejam atentos à voz de Deus. Fiz uma pergunta ontem para uma irmã da Igreja da Assembleia e pergunto para vocês. Se vocês estivessem atravessando a ponte, um rio, digo, e a ponte fosse da largura de um paralelepípedo, quando o garotinho chamasse a sua atenção do lado, um bebezinho lindo, maravilhoso, chamasse a atenção do lado, vocês olhariam? Quem ia olhar, irmão? Ninguém ia contemplar, por maior que fosse a beleza. Por quê? Porque a gente sabia que se olhasse, correria o risco de pisar em falso, como a gente diz, e cairíamos. Não havia salvação. Vamos tratar a nossa vida espiritual da mesma maneira. Eu confesso a vocês
que o tema mordomia para mim, desde muito tempo, esse tema nunca chegou bem aos meus ouvidos. Estou sendo sincero. Quando dizia assim, vai ter uma semana de mordomia, por tudo que eu já ouvi falar na igreja, eu pensava que era para falar sobre dízimos e ofertas. E eu acho que a maioria dos irmãos pensa assim também. Quando falamos de mordomia, aí lá vem dízimos, ofertas, não gastar o dinheiro com o que não é pão, mas parece que nós estamos sempre direcionando para o lado das finanças. Quando a irmã Carmen ligou para mim, eu fiquei perplexo, né? Fiquei perplexo porque, primeiro, eu já tinha um compromisso com a igreja Joaquim Leão. Eu teria lá uma participação de uns 4 dias. Eu não sabia que tinha sido cortado. Eu fui cortado por causa da pregação das concupiscências mundanas. Se os irmãos não sabem. A pregação foi, como dizem por aí, pesada demais. E se quiserem, está no YouTube. Tem uma pregação sobre as concupiscências mundanas que está no YouTube. E eu fui cortado e não sabia. Falei com o irmão que tinha me cortado e ele não me disse. Depois, com o segundo, então que eu fui conhecedor, né? Fiquei conhecedor de que realmente não estaria mais participando da semana de oração. E aí, uma providência do céu, a irmã Carmen liga para mim. Eu fiquei, irmã Carmen, aguarde que ainda vou confirmar, não foi? Foi uma dificuldade tremenda, então eu vim descobrir que realmente já tinham tirado meu nome. E eu e minha esposa pedimos a Deus em oração, e eu sei que Deus me deu um aquecimento aqui tão forte no coração, que eu disse, minha filha, é da vontade de Deus mesmo, nós temos que ir. E graças a Deus nós estamos aqui. No mesmo dia, me veio um pensamento sobre Moisés, porque é justamente essa história que nós vamos ler. O relacionamento entre Deus e Moisés. E qual não foi a minha surpresa? A surpresa que os irmãos vão ter hoje também, porque eu vou compartilhá-la, né? Mordomia não é finança somente não, minha gente. E mordomia não é causa, é efeito. Eu não tenho que ser mordomo para ser salvo. Eu sou mordomo porque fui salvo. Então, mordomia é efeito. Nós vamos aprender aqui com a graça de Deus. Vamos curvar as nossas frontes e pedir que o nosso professor se manifeste entre nós. Maravilhoso Deus, mais uma vez estamos diante da Tua face. Estamos rogando aqui, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre nós uma porção do Santo Espírito necessária para que os nossos ouvidos Te ouçam e os nossos corações Te aceitem. Que voltemos para as nossas casas, dispostos a não perder nenhum dia dessa semana, mas dispostos também, meu Deus, a abandonar tudo aquilo que nos for revelado. Ensina-nos Tu, Senhor. Sou um mero instrumento, como sempre digo. Portanto, Te manifestas entre nós. Bane o mal. Repreende o inimigo, suas hostes e seus agentes. E que nós permaneçamos sob a Tua sombra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos, então, iniciarmos o nosso sermão. Eu começo com a pergunta, o que é mordomia? Como eu disse, felizmente as nossas mentes têm sido direcionadas para o lado das finanças. Nós vamos ver que mordomia nada mais é, minha gente, do que santificação. É impressionante, mas é santificação. Mordomia é sinônimo de santificação. Se eu sou mordomo, eu preciso ser santo. O tema da nossa semana de oração, o tema para cada dia,
eu quero dizer aqui para os irmãos, para que os irmãos tomem ciência. Hoje será o que é mordomia, no domingo a iniciativa de Deus, na segunda-feira nossos talentos, na terça nossos bens, na quarta nosso tempo, na quinta nossas forças, na sexta nosso coração e no sábado findando nossa resposta a Deus. Já que falamos de mordomia, a gente precisa saber o que é mordomia. Segundo os dicionários tradicionais, mordomia significa administração de bem, valores, não importa o que, mas que foi confiado pelo Senhor ao seu mordomo. Mordomo é o servo maior. Então, se temos aí 10 servos, ou 10 empregados, ou 10 secretários, aquele que está responsável por administrar tudo e que, inclusive, administra os próprios seus colaboradores, que são os outros servos, ele se chama mordomo. Então, mordomia é administração. Se estamos falando em relação ao nosso Deus, então mordomia é lidar com todas as coisas que Deus nos confiou. E o que será que Deus nos confiou? Aí nós temos nossos talentos, nossos bens, nosso tempo, consoante os temas que nós vamos falar a cada dia. Então nós vamos falar justamente sobre a administração de cada coisa que Deus colocou em nossas mãos. Cada dia estaremos tratando de um assunto. E por que nós devemos ser mordomos? Mordomia tem a ver com a salvação? O que é exigido de nós? Essas perguntas nós vamos, dessas perguntas nós vamos encontrar as respostas na história de Moisés. E nós vamos para lá. Êxodo capítulo 3, versos 1 a 3. Êxodo capítulo 3, de 1 a 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Eu gostaria que, à medida que eu estivesse lendo e os irmãos acompanhando, vamos fazendo um filme em nossa cabeça, tá certo? E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Moisés e a sarça. O que seria a sarça para nós? Porque para Moisés, eu creio que os irmãos sabem, a sarça foi um instrumento usado por Deus para proteger Moisés. Interessante, né? Uma sarça, um arbusto. Deus se utilizou do arbusto para proteger aquele que seria o guia do seu povo. Moisés, vendo a glória de Deus, ele seria destruído, minha gente. E aí Deus usa a sarça para se envolver. Não é interessante? Já começamos a ver aqui a proteção que Deus oferece para o seu servo. E eu gostaria de ver uma coisa que também é interessante. Deus usa um milagre, um fenômeno provindo de suas próprias mãos para atrair aquele homem que seria o representante do nosso Salvador. A sarça estava ardendo, mas não se consumia. E Moisés achou isso interessante. Vocês percebem onde é que Moisés encontra essa sarça? Notaram? O Monte Horebe. O Monte Horebe. Onde no futuro ele estaria ali com os israelitas recebendo a lei de Deus. Impressionante, né? Vamos continuar. Verso 4.
E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. 5. Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Essa mesma frase Deus falou para Josué. Futuramente os irmãos podem olhar, Josué 5,15. Lá também Deus exige de Josué, o mesmo que exigiu de Moisés. Retira, em outras versões tem, retira as tuas sandálias. Isso aqui é modo figurado para nós, meus irmãos. Há uma figura para nós. Figura é simbolismo. Deus estava mandando Moisés tirar as sandálias ou o sapato dos seus pés, porque o lugar onde Moisés estava pisando é santo. Mas não era porque era santo em si mesmo. Era santo por quê? Porque Deus estava ali. Muita gente acha que é porque era o Monte Horebe. Não, é porque Deus estava ali. Onde Deus se faz presente, aquele lugar se torna santo. Imagine então a casa dele, né? Mais uma coisa. Que lição nós podemos extrair daqui? Não foi somente para Moisés. Paulo diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então temos que tirar uma lição para nós também. Meus irmãos, é justamente aí que começa o nosso tema. O que Deus exigiu de Moisés? Será que tem alguma coisa a ver conosco? Será que se nós nos aproximássemos de Deus, porque Ele está nos chamando hoje, considerem como o chamado de Deus para a mordomia. Nós começamos com Moisés, mas vejam, estamos na história com Moisés. Vocês precisam mergulhar nela. Senão essa história não vai ter nenhum sentido, nenhum valor para vocês. E é assim que nós devemos estudar as Escrituras. Muita gente tem dificuldade para estudar as Escrituras e para compreendê-la, porque não mergulha nela. Para entendermos as Escrituras, é necessário disposição para fazer o que ela nos recomenda. Havendo essa disposição, Deus abre os nossos olhos. Deus está chamando a muitos, minha gente. Eu não vou contar quantas pessoas tem aqui. Queira Deus que todos, sem exceção, tenham vindo para cá realmente com o interesse de aprender, porque eu também estou aqui aprendendo, podem ter certeza disso. Em todas as pregações, meus irmãos, meus comentários em casa com a minha esposa, é que algumas coisas que eu tenho falado, eu nem tinha conhecimento. Então até eu estou aqui aprendendo também. Então é preciso que todos nós estejamos aqui com um único objetivo: conhecer o que é que diz a palavra de Deus sobre a vontade dele para o nosso viver, partindo daquela porta. Nós não temos que ser crentes, adventistas do sétimo dia, seguidores de Cristo aqui dentro. E mais, lembrem-se, se nós estamos vivendo aqui, estamos aguardando a vinda de Cristo, já, essa é a palavrinha, já, temos que viver como se estivéssemos lá no céu. Então Deus está nos chamando para a mordomia. E vamos tirar da nossa cabeça que esteja eu falando somente de finanças. Ela vai muito mais além. Ela vai muito mais além. Então Deus está nos chamando e agora nós ouvimos: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é lugar santo. Muito bem. O que é que significam essas sandálias para nós? Vejam, se Deus pediu que Moisés retirasse as sandálias porque o lugar é santo, então nós vamos concluir que as sandálias não estariam ali adequadamente. Ela é imprópria, ou elas são impróprias para o lugar. Não é isso? Senão ele teria permanecido. Se Deus está exigindo que Moisés tire aqueles objetos dos seus pés, é porque
aqueles objetos estão fazendo o que com o lugar, minha gente? Maculando, está poluindo, está contaminando. Vocês estão alcançando o que é que Deus está exigindo de nós? Primeiro Deus nos chama, mas Deus quer que nós abramos mão daquilo que é impróprio na sua presença. E aí é abrangente. Pode ser um pensamento, pode ser uma roupa inadequada, pode ser uma música que você escuta, o filme que vocês assistem. Nós falamos sobre concupiscências mundanas. Já faz um bom tempo. Essa é a terceira vez que eu venho cá, foi a primeira. As concupiscências mundanas, Deus já me concedeu entender que ela é uma pregação que tem que ser levada para todas as igrejas e tem que ser a primeira. Eu não posso falar para as pessoas daqui, da igreja, já sabem do Evangelho, eu não posso falar sobre o santuário, por exemplo. Porque eu posso até dizer ao irmão que quanto mais oração, melhor. Mas já falei uma vez aqui, minha gente, a verdade para ser verdade, precisa de duas coisas. E não pensem que eu estou falando aqui de modo radical. A verdade para ser verdade, ela precisa de dois requisitos. O primeiro, realmente ser uma porção das Sagradas Letras. Primeiro. Segundo, é preciso que o contexto dela realmente se adeque à situação. Tem que ter esses dois, minha gente. Vocês querem ver como? Para vocês entenderem melhor. Já falei isso uma vez, mas vou falar novamente. Imagine que eu sou um homem bêbado. Bêbado. Eu pergunto, eu sou o templo do Espírito Santo? Lógico que não. Ou alguém tem dúvida? Posso, minha gente. Mas a Bíblia não diz. Então imagine. Nós ouvimos essas pregações. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é uma verdade, não é? Não está escrito? Mas viram que ela não se adequa à minha situação? Então, não é uma verdade que esteja se encaixando comigo, minha gente. Então, a palavra de Deus tem que ter esses dois requisitos. Nós falamos de concupiscências mundanas. Falamos há 3 pregações atrás. Eu não posso, então, falar de um assunto sem ter falado dela. Porque se eu disser aqui sobre o poder da oração, os irmãos precisam saber antes quando é que essa oração realmente tem poder. Quando é que essa oração realmente é ouvida por Deus. Em que condição? E se nós formos analisar o santuário, vocês vão ter um susto. Vocês vão ter um susto. Porque a oração é ministrada no santo, no lugar santo. Para chegar ao lugar santo, eu tenho que passar pelo pátio. Mas o que é que tem tão impressionante assim no pátio, de tão especial? Tem 2 coisas lá no pátio, minha gente. Tem um altar de holocaustos e tem uma pia. Então eu preciso saber o que são essas coisas para mim. O que são essas coisas para mim? O papel dessa pregação às concupiscências mundanas é exatamente isso, tem uma ligação íntima. Veja, o altar. Vocês lembram que Cristo disse em João 14,6, salvo engano, eu sou o caminho. E em Salmos 77,13, em uma versão, eu creio que é essa versão aqui, revista e corrigida, RC de Almeida, diz lá que o caminho do Senhor está no santuário. Vejam, Cristo diz, eu sou o caminho, e o meu caminho está no santuário.
E depois ele chama, que é o chamado de hoje. Aí ele nos chama, vinde após mim. Após é depois. Então vir depois significa seguir. Então eu tenho que seguir que caminho, minha gente? Por dentro do santuário. E o que é que ocorre quando eu chego na frente do santuário? Eu me deparo com um altar. Não temos como passar por ele. Não tem como desviar. Tem que passar pelo altar. O que é que esse altar está dizendo para mim? Negue-se a si mesmo. Em outras palavras, morra. Eu ouvindo uma pessoa falando sobre casamento, aí disse, não, eu não vejo necessidade de a esposa ceder 100% das suas opiniões, seus pontos de vista para o marido e vice-versa. Eu vejo. Assim terminaremos sendo esponjas. Como é que nós vamos poder caminhar juntos, minha gente? Se não tivermos pensamentos uníssonos, nós vamos chegar numa bifurcação. Nós vamos chegar. O que é uma bifurcação? Lembra aquelas petecas que se usavam, o estilingue? Ó, bifurcação, em Y, isso aqui. Toda bifurcação é em Y. Em outras palavras, temos que uma hora ou outra nos deparar com o vale da decisão de Joel 3,14. E agora duas pessoas estão caminhando e se deparam com o azul ou o vermelho. Até agora estava tudo bem, mas agora tem uma decisão. Azul ou vermelho? Eu prefiro o azul. O outro diz, não, vermelho. Então daí nós temos três saídas. Ou os dois combinam para a esquerda ou para a direita, ou se separam. Ou se separam. Quanto à tinta, tem uma solução que é a quarta. Pode se juntar e dar um marrom. Resolveu a questão. Nem azul, nem vermelho. Mas na vida, nós vamos tomar decisões, minha gente. Joel 3,14 diz que nós estamos no vale da decisão. Tenho falado e insisto, o Armagedon não é como nós temos ouvido desde há muito tempo. Armagedon não vai ocorrer no local físico. O Armagedon vai ocorrer na nossa mente. Porque ali fala sobre decisão. Armagedon é isso, minha gente. Armagedon é uma palavra que na verdade é composta. Tem duas. Ar de monte. E a outra é uma cidade. Um chama Megido, outro chama Meguido. Mas se você for para lá em Megido ou Meguido, não existe monte, existe uma planície. Então veja, o nome Armagedon é enigmático. Aí quando você chega lá, você vê logo de cara um monte na sua frente. Só que não é lá na cidade. É o Monte Carmelo. É para isso, essa palavra é para exatamente nós que estamos estudando chegarmos à conclusão. Sim, aqui não tem monte, e aí? Está errada a palavra? Não. Está no Apocalipse. Se faz parte de uma profecia, muitas coisas, quase 100%, não leve do modo literal. Quando Deus diz 144 mil, não está dizendo que é ali um número exato. É simbólico. O nome Armagedon também é simbólico.